Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos mais um dia maravilhoso que o Senhor te deu, me deu, nos deu. Vamos de devocional. Vamos falar um pouquinho hoje sobre aprendendo com a palavra viva. Vamos olhar? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de a cada manhã, cada dia, ouvir um pouco mais de Ti. Obrigada por a oportunidade do acordar a cada dia. Obrigada por a Sua palavra que se vivifica a cada manhã. Obrigada, Pai, por a oportunidade de termos sido escolhidos por Ti, escolhido para viver o Seu amor, para passar por as experiências, mas principalmente por ser escolhido por ter a oportunidade de saber que Teu Filho amado nos deixou muitos ensinamentos. Esta oportunidade nos faz crescer a cada dia. Venha, ó Pai, trazer sabedoria, trazer entendimento, trazer o amor a cada um que aqui estiver. Obrigada. Gente, hoje a rua tá bem agitada, tá bastante barulho. Vamos iniciar aprendendo com a palavra viva. O texto bíblico, a base hoje é sobre Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais constante do que e mais cortante do que qualquer espada de duas gomas. Você sabe que a espada corta dos dois lados, né? Do lado direito e esquerdo, em cima e embaixo. Ok, vou reiniciar. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos próprios do coração. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo. Ela é viva e eficaz, capaz de transformar vidas. Em cada versículo, nós encontramos o poder para corrigir, instruir e renovar a nossa mente. Ela tem o potencial de penetrar nas áreas mais profundas do coração, trazendo a cura, a restauração e a direção. Lógico que tudo isso você tem que se permitir ouvir, ler e não só pensar, mas meditar sobre o que você lê na palavra. A palavra não é simplesmente uma conversa com o vizinho no meio da rua, um conselho de amigo que você acha que tem mais razão. Não, a palavra, a Bíblia, é para ser estudada, lida com dedicação. Você ora antes e ora depois. Em algumas passagens você ora durante também. E quando você não teve a discernição, o entendimento, deve-se orar para pedir a Deus a compreensão. A palavra se renova a cada manhã. Ou seja, cada vez que você lê, você tem um entendimento diferente. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus é palavra viva, que vivencia, sabe? Faz você vivenciar situações as quais do nada você lembra daquela palavra e é real.
Às vezes você está conversando com alguém e ouviu um culto uma semana passada, palavras, conselhos, ensinamentos de um pastor com base bíblica, sempre base bíblica. E você acha que naquele culto, naquele dia, você parecia que não estava lá, estava meio aéreo. E agora, conversando com alguém, você lembra daquela passagem bíblica e repassa aquele ensinamento. Isso é quando a palavra se vivifica, quando ela renova-se. Ou seja, você está usando aquele ensinamento para ajudar alguém. Entende? Voltando aqui, muitas vezes subestimamos o impacto da Bíblia. Nós achamos que não tem determinado valor, que situações não vão ser necessárias, é o que eu citei. O impacto é maravilhoso. Muitas vezes subestimamos o impacto da Bíblia, que pode ter em nossa caminhada. Não basta só ler superficialmente ou memorizar como um ritual. Precisamos abrir para que o Espírito Santo se revele as verdades ocultas nas linhas escritas e nos ensine a amplificá-las e aplicá-las no nosso dia a dia. Aquilo que você lê se multiplicar em você realmente entender e passar ao próximo e viver no seu dia a dia. Quando nos aproximamos das palavras com humildade e fome espiritual, ela se torna uma bússola que te guiará a cada passo. E por meio dela, que nós definimos a vontade de Deus e somos capacitados para as nossas batalhas diárias. Permita-se que ela seja a sua fonte de sabedoria. A Bíblia, a palavra de Deus, seja a sua fonte de sabedoria. Hebreus 4:12. Esse foi a base dessa leitura do dia, do ensinamento de Deus, pois é a palavra viva diariamente. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ele divide alma e espírito, juntas e medula. A palavra é mais cortante que a espada, ela penetra no seu eu, no seu íntimo, agindo no tempo certo. E é aptas para definir o seu propósito. Ela é capaz de definir os seus pensamentos e os seus propósitos de coração. Hebreus 4:12. É isso. A palavra de Deus, ela realmente nos capacita a modificarmos o nosso eu. Pela misericórdia e o amor de Deus, a cada manhã, a cada dia, você passa situações, você passa coisas que às vezes você não está preparado. A gente quase nunca está preparado. Situações com filho, situações com marido, situações com vizinhos, situações em serviço, no emprego. Independente disso, tem dia, tem semana que a gente não está bem, que a gente não tem forças nem para fazer o simples.
Mas a palavra vivenciada no seu coração, a palavra quando é implantada verdadeiramente dentro de você, você consegue parar, orar, se posicionar. Em alguns momentos, não que você é Cristo, mas se colocar como Cristo. Será que Cristo faria isso? Em meio a uma baita confusão, uma situação dentro de casa com o marido. Normalmente o relacionamento é mais conturbado, né? Quando a gente, mulher, quer uma coisa, o marido não quer, aí vem sempre aquele picuinha. Lógico, Cristo não foi casado, mas você se posiciona como ele lidava com as situações quando as pessoas traziam problemas para ele. Uma coisa simples. Quem nunca pecou? Foi o que ele falou. Jesus ali com aquela mulher que ela era adúltera. Adúltera é as pessoas que traem, né? Naquela época ela deveria ser apredejada até a morte, segundo a lei deles. Então, os escribas, para acusar Jesus, para julgar Jesus, para usar contra ele qualquer coisa que ele falasse, levaram aquela mulher e o perguntaram: o que fazer com ela? Ele, escrevendo no chão, não levantou os olhos, simplesmente escrevendo no chão, ele falou: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí, pouco a pouco, cada um deles foram largando as pedras que estavam na mão e fugindo da situação, saindo descaradamente. Após a situação de todos saírem, o Senhor olhou ao redor e disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Não existia mais nenhum, Senhor. Então vás e não faça mais. Não peques mais. Nem se ninguém te julgou, eu não irei te julgar. Basicamente isso, tá, gente? Estou pondo as minhas palavras. Mas o Senhor simplesmente não julgou. Ele usou essas palavras. Quem nunca pecou? Como que você vai julgar? Como que você vai falar das coisas alheias da outra pessoa? Se você, mais cedo ou mais tarde, passou ou vai passar por situações iguais ou as mesmas situações. Então é muito fácil você apontar o dedo para o outro. Eu acho legal isso aqui, repara. Você aponta para um ser, só que você está apontando 3 vezes mais para você. Sacou? Entendeu? Então, apontar os erros não é lógico. Tentar analisá-los, tentar compreendê-lo é válido. Se posicionar você no lugar daquela situação. E se fosse eu? E se fosse comigo? Eu ainda estou falando de relacionamento. E venho a falar da palavra vivenciada. A palavra de Deus que se verifica, né? Que é uma fonte inesgotável. Por quê? Quando você aprende a perdoar com facilidade, ou não discutir, abrir mão de situações. Eu ultimamente adotei que eu prefiro ter minha paz do que ter razão. E tá funcionando pra mim, tá? Eu prefiro ficar em paz, ficar tranquila, do que ter razão. Pode ficar com a razão, fica com a razão pra tu, tá tudo certo? Brincadeiras à parte, mas é basicamente isso, tá, gente? Basicamente é isso na sua vida, no seu dia a dia. Porque fazer parecer simples, o básico é o que dá certo. Às vezes você quer renovar situações, sair de um campo para ir para outro, fazer isso, fazer aquilo, outro, quando você não dá conta do básico, quando você não consegue colocar em ordem você mesma. Então, a palavra basicamente não é tão básica, porque ela parece uma coisa simples,
Mas no final das contas, se você não tiver a constância para fazer o básico, você não consegue evoluir. Então é complicado, é difícil você agir com bondade, misericórdia e amor em situações que te deixam difíceis. Mas aí você pode fazer como eu e como muitos, optar por sua paz e tranquilidade. Deixa a pessoa com razão, deixa a razão para lá. Se não é algo que realmente vai te prejudicar profundamente, permita que Deus haja em você. Permita que a palavra de Deus produza frutos em você. Permita-se ser usada, ser diferente. Se permita. É escolha sua. Se permitir. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo. Ela é viva e ativa em você, dia a dia. Ela é capaz de transformar muitas vidas, começando com a sua. Cada versículo encontramos o poder para corrigir, instruir e renovar a nossa mente. Ela tem o potencial de penetrar nas áreas mais profundas do coração, trazendo cura e restauração. A palavra se renova a cada manhã, a cada dia. Foi um prazer estar com você. Obrigada por esta oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de estarmos no devocional. Hoje acredito que é o meu 5º, 6º dia. Já estou até viajando nas 10. Estou contente por cumprir esse objetivo de trazer um pouco de Deus para você. E sim, vivenciar tudo isso. E sabe o que é legal? Vou compartilhar um pouco disso com você. A pessoa que se propõe a fazer propósito, ela é provada. Porque antes de trazer uma leitura para você, eu leio, eu dou uma estudada, eu verifico se realmente tem lógica, né, para trazer para você. E somos provados naquilo que a gente traz para você. Somos muito provados. E é fácil dizer, faça isso, faça isso, faça isso. Mas às vezes é um pouco difícil você mesmo fazer. E é isso que é o importante. Você ser a prova viva de que fazer vai dar certo. E é isso. Uma ótima semana para nós. Um ótimo dia abençoado. Que o Senhor possa multiplicar as bênçãos na sua vida. Foi um prazer estar com você. Deixa seu like, compartilha. Isso me ajuda a desenvolver mais material, a estar mais vezes com vocês, a entender o que é relevante para você. Obrigada. Simplesmente obrigada por a oportunidade de estar com você, de você me ouvir, de caminharmos juntos. Até breve!